Olá, meu caro aluno do terceiro ano do ensino médio, que bom ter você de volta aí, hein? Aqui é o professor Almeida, né? E aí, convidando você para participar de mais uma aula de Química Orgânica, né? Porque a aula de hoje é a aula de número 21. Então, cada dia, os conteúdos eles são mais atraentes, tem muito mais informações. E é bom você saber que cada aula nós abordamos muitos termos que foram utilizados nas aulas anteriores. É como se dissesse que isso aí faz parte de pré-requisito. Então nós temos que ter em mente e não esquecer, não é aprender somente para tirar uma nota na prova, não. Aprender para aumentar o seu grau de intelectualidade junto a determinados conteúdos, né? E tratando-se aqui de química orgânica, nem se fala, hein? A química que estuda os compostos do carbono, e são muitos compostos, né? Porque envolve hidrocarbonetos, álcools, aldeído, cetona, enfim. São muitas substâncias que a gente precisa conhecer, as estruturas, as nomenclaturas, enfim. Vamos lá, então, olha só. Hoje nós trabalharemos sobre um tema muito bacana, que é chamado de isomeria. Isomeria, parte 1. E dentro da isomeria, nós vamos estudar a isomeria plana. Tá joia? A habilidade para essa aula é observar as fórmulas estruturais e concluir se elas representam ou não isômeros. Vamos ver lá? Agora fique de olho aí, meu caro aluno. Isomeria. Então, iso significa igual, tá certo? E meria significa parte. Então, em moléculas de compostos diferentes, você pode ver que algo é comum entre eles, mas tem algo que é diferente. Então, isoparte, apenas parte daquela estrutura, parte daquela molécula, são iguais. E o que são isso mesmo? É que o termo isomeria é derivado do grego e significa partes iguais, isos. Isos quer dizer iguais. E mero parte. Está lembrado do comentário que eu fiz? Sendo assim, dois compostos são isômeros quando eles são diferentes, mas apresentam a mesma forma molecular. Então, só lembrando, iso igual. A única coisa que você pode pegar em dois compostos, verifica a forma molecular, ou seja, o número de carbonos, o número de hidrogênio, o número de oxigênio são os mesmos. Agora, a estrutura da molécula é que é completamente diferente. Para isso, nós chamamos de isomeria. E dentro do estudo da isomeria, nós temos, olha só, duas partes. Primeiro, a isomeria plana, que é o que a gente vai estudar nessa aula, e depois existe a isomeria espacial. Então, é muito importante a gente entender primeiro o que é isomeria, para que a gente possa depois diferenciar isomeria plana da isomeria espacial. Sendo assim, a isomeria plana. Sabemos que na isomeria plana, os isômeros diferem na conectividade dos átomos, quer dizer, nas ligações entre os átomos que formam as moléculas isômeras. Os isômeros, que são essas substâncias que apresentam a mesma forma molecular, eles podem ser diferentes pela observação de suas fórmulas planas. As isomerias planas existem vários tipos, tá bom, meu caro aluno? Ah, mas existem vários tipos de isomeria plana? Existe. Nós temos a isomeria de posição, nós vamos ver o que seja isomeria de posição. Nós temos isomeria de cadeia, vou logo dizendo. A isomeria de posição, as fórmulas dos compostos são iguais, você comparando, mas a posição de alguns detalhes
como radicais, como grupo funcional, enfim, isomeria de cadeia, cadeia aberta, cadeia fechada, entre outros. Isomeria de função, então tem a mesma forma molecular, mas as funções são diferentes. E assim sendo, vamos começar pela isomeria de posição. Isomeria de posição, grave bem aí, ó, posição, viu, meu caro aluno? É quando os compostos orgânicos, eles apresentam a mesma forma molecular, pertencem à mesma função orgânica, têm a mesma cadeia principal, mas diferencia quanto à posição de um grupo funcional ou de um grupo substituinte, que a gente chama de radical, ou ainda de uma insaturação, que pode ser uma dupla ou tripla ligação. Então, por exemplo, a posição de uma hidroxila, a posição de um radical, a posição de uma dupla ou tripla ligação. Desde que apresenta a mesma forma molecular e posições desse tipo sejam variados, eles são isômeros de posição. Bora ver, por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho aqui o álcool, né? Isso aqui é o álcool. É o propan 2-ol. A hidroxila está no carbono 2. E eu tenho aqui o propan 1-ol. Propanol, né? O que diferencia? Se você olhar a forma molecular, tanto um como o outro tem quantos carbonos? 3 carbonos, 8 hidrogênio e 1 oxigênio. A mesma forma molecular de um outro. São compostos diferentes? Sim, são compostos diferentes. Por quê? A posição do grupo, aqui, a hidroxila. Quer dizer, o grupo funcional do álcool é a hidroxila ligado no carbono saturado. Portanto, como estão em posições diferentes, mas os dois compostos sendo diferentes e têm a mesma forma molecular, nós sabemos que estamos diante de isômeros de posição. Beleza aí, ó? Nós vimos aqui, ó, quanto a posição do grupo funcional. Quem é o grupo funcional aqui? A hidroxila ligada ao carbono saturado. Então, exatamente isso que eu mencionei para vocês, tá bom? A isomeria de posição quanto ao radical ou grupo substituinte. Verifique esses dois compostos. Qual a forma molecular deles? Ambos têm 6 carbonos e têm, olha aí, 14 hidrogênios. Tá bom? Olha aí. É um alcano? É. Alcano, você sabe, ligações simples, forma molecular CnH2n mais 2. Então, 6 hidrogênio, 2 vezes 6, 2 mais 2, 14. Ótimo. E veja a posição aqui do radical metil. Radical metil, radical metil. O que você observa? No primeiro composto está no segundo carbono. E no outro composto está no terceiro carbono. Alterou o quê? Alterou a posição. O nome também seria 2-metilpentano e o outro 3-metilpentano. São compostos diferentes? Claro que são compostos diferentes. Mas o que eles têm em comum? A mesma forma molecular. Tudo bem? Isomeria quanto à insaturação. O que é uma insaturação? Então, nós aprendemos que são as duplas ou triplas ligações que estão entre os átomos de carbono. É verdade? Sendo assim, olha só. Eu tenho aqui 2 compostos hidrocarboneto alcinos, que ambos apresentam a mesma forma molecular, C5H8. E sendo assim, C5H8, nós temos aí 2 compostos diferentes. O que eles mudam? A posição da tripla ligação. Beleza? Então, são compostos diferentes? Não tenha dúvida, são compostos diferentes. Tem a mesma forma molecular? Tem a mesma forma molecular. Mas, então, quer dizer que eles são isômeros porque têm a mesma forma molecular
e a posição da insaturação é diferente. Beleza. Então, nós vimos quanto ao grupo funcional anteriormente. Nós vimos agora quanto ao grupo substituinte radical. E nós vimos quanto à posição da insaturação. Beleza? E aí vamos partir para agora, olha, bem que eu falei para vocês. A tripla ligação está entre carbonos diferentes. O composto são diferentes. Os compostos, a forma molecular é a mesma. E na sequência, agora, vamos pegar quanto à posição de grupo substituinte, porém em cadeias fechadas, cadeias cíclicas. Aí nós temos o quê? Todos esses dois exemplos aí, eles têm 5 carbonos e 10 hidrogênios. São ciclanos, ligações simples, etc. Porém, o primeiro é o 1,2 dimetil ciclopropano. E o outro é o 1,1 dimetil ciclopropano. E aí? Compostos com propriedade diferente, compostos completamente diferentes, mas eles são isômeros porque apresentam a mesma forma molecular. Quando nós temos isomeria de posição, mas essa isomeria de posição são nos compostos éteres, então nós sabemos que essa isomeria de posição ela pode ser denominada de metameria. Então grava aí, meu caro aluno, que metameria é um tipo específico, especial de isomeria de posição. Por quê? Porque é a isomeria na qual os isômeros pertencem à mesma função, apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas são diferentes quanto à posição do heteroátomo. E o heteroátomo aqui é o oxigênio. Está vendo a posição do oxigênio? São dois éteres? Sim. O primeiro é o etox etano. O segundo é o metox propano. Ambos têm forma molecular o quê? Olha aí, C4H10O. Mas eles são isômero de posição por causa do oxigênio. Então, eles são metâmeros, quer dizer, eles sofrem a isomeria chamada de metameria. Lembrando, nós vimos isomeria de posição quanto à posição de quê? Quanto ao grupo funcional hidroxila. Nós vimos isomeria de posição quanto a, vamos dizer assim, a posição do radical metil, etc. Nós vimos a posição da insaturação, da tripla ligação. E agora nós temos, tratando-se da função orgânica éter, nos éteres, você tem dois éteres de mesma forma molecular, mas o oxigênio e um está em posição diferente do outro, dizemos que aqueles dois éteres, eles são metâmeros, ou seja, a isomeria é de compensação ou simplesmente metameria. Beleza? Para melhorar o seu aprendizado, meu caro aluno, convidamos você para um aprender fazendo. Vamos no aprender fazendo? Vamos lá, então. O eugenol é um óleo essencial extraído do cravo da Índia, que tem a propriedade anestésicas. Já o isoeugenol é outro óleo essencial extraído do noz moscada. Dadas as estruturas desses dois óleos, pode-se dizer que, então olha bem a estrutura aí do eugenol. Praticamente ela é muito parecida, hein? Agora, verifique aqui, ó, quanto à insaturação. Vou lá dando uma dica, né? Então, eles são que têm a mesma forma molecular, tudo bem, mas eu posso dizer que eles são isômeros o quê? Isômeros funcionais, eles são isômeros de cadeia,
eles não são isômeros? Eles são isômeros de posição? Ou são apenas formas tautométricas? E aí, eu fiz o comentário. E agora? Será que dá para você dizer? Então, meu caro aluno, se você assinalou que são isômeros de posição, olha lá então. Lembra que eu falei? Aqui, ó, a posição da dupla ligação. Então, são isômeros de posição devido à presença da dupla ligação e assim sucessivamente. Vamos lá então, olha. Tranquilo? A resposta. São isômeros de posição quanto à insaturação. E a forma molecular? A forma molecular é a mesma para ambos. Cada um tem 10 átomos de carbono, cada um tem 12 átomos de hidrogênio e cada um tem 2 oxigênios. Beleza? Aqui só para lembrar a importância de você, primeiro, olhou para o composto? Olhou. Só um detalhe, né, meu caro aluno? Se você quer saber se 2 compostos são isômeros, pelo conceito, a forma molecular de ambos tem que ser a mesma. Mesma quantidade de carbono, quantidade de hidrogênio, quantidade de oxigênio, enfim. Aí você vai olhar lá na estrutura. Aí você olha, pode ser que tenha mudado o quê? A posição do radical, a posição de uma dupla ligação, de uma tripla ligação, a posição da hidroxila, ou se é um éter, a posição do oxigênio. Enfim, aí nós estamos diante de isomeria de posição. Beleza? Vamos observar, vamos lá, que temos mais isomeria pela frente, né? Agora, olha aí, conforme eu falei, a posição da insaturação, a posição da dupla ligação. Outro tipo de isomeria chama-se isomeria de cadeia. E na isomeria de cadeia, quando é que ocorre a isomeria de cadeia? É quando 2 compostos orgânicos apresentam a mesma forma molecular, portanto, pertencem à mesma função, mas são diferentes quanto à cadeia principal. Quer dizer, o que é cadeia principal? É aquela sequência de carbono maior que existe no composto. Lembrando, se for um alceno, a presença da dupla ligação é obrigatória. Se for um alcino, a presença da tripla ligação é obrigatória. Então, temos que observar e analisar as estruturas agora com relação à cadeia, né? Olha só. Existem aquela isomeria de cadeia, quer dizer, entre cadeia aberta, que não é ramificada, e a cadeia que é ramificada. Como exemplo. Olha só, nós temos aqui o butano. O butano, ele é um alcano hidrocarboneto, mas de cadeia normal. E nós temos 2-metilpropano, que também é um alcano, mas a cadeia ramificada. São diferentes? Claro que são diferentes. Mas o que existe em comum? A forma molecular. Todos, tanto um como o outro, forma molecular C4H10. Se é C4H10, então a forma molecular é a mesma, a estrutura é diferente. Mas o que muda na estrutura? Na estrutura está mudando que uma é cadeia normal e a outra cadeia ramificada. Tudo bom aí, meu caro aluno? Só para lembrar que eu estou falando de cadeia, não estou falando de posição. Beleza assim? Olha só, a presença desse radical aí, o que aconteceu? Diferenciou da cadeia do outro composto. Tá certo? E vamos em frente. Quando eu tenho cadeia aberta e cadeia fechada?
Eu tenho aqui agora dois compostos, um alceno e eu tenho um cicloalcano. E aí, o que acontece? Eu queria lembrar aqui, ó, só fazer um adendo, por gentileza, C3H6. Então, olha aí, ó, vamos desprezar este CH. Então, é como se fosse somente o composto esse aqui, ó, H2C, CH, CH3, tá bom? Por quê? Porque a forma molecular está contemplando o C3H6, 3, 5, 4 e 2, 6. E aqui, no ciclopropano, C3H6. Como uma cadeia ela é aberta e a outra é fechada, mas ambos têm a mesma forma molecular, então dizemos que eles são o quê? São isômeros de cadeia. Tá joia? Prosseguindo ainda, isômeros ou isomeria entre uma cadeia fechada não ramificada e uma cadeia fechada ramificada. Observa só. Qual é a forma molecular desses dois compostos? C5H10. Agora observa a estrutura do primeiro composto e a estrutura do segundo composto. Aí nós dizemos que existe uma cadeia fechada não ramificada, que é a primeira, e existe uma cadeia fechada ramificada, que é o segundo. Eu olho para a quantidade de carbono e hidrogênio e eu vejo que a quantidade é a mesma, aí eu digo que eles são isômeros. Isômeros de quê? Isômeros de cadeia. Por quê? Porque as cadeias são diferentes. Eles têm o quê? A mesma forma molecular. Vamos então agora? Vamos para um aprender fazendo que vai ajudar você a entender cada vez mais esse conteúdo. Tá certo? Então, assim sendo, olha só. No enunciado desse problema, dessa questão, diz o seguinte. O ciclopropano é um composto usado como anestésico, e o propeno, que é usado como matéria-prima para a produção de polímeros, eles são isômeros entre si. O que é que se pede? Escreva a fórmula estrutural de cada um. Escreva também as fórmulas moleculares de cada um e indique o tipo de isomeria que existe entre ambos. Então, aqui nós temos a estrutura do ciclopropano, tá bom? E aqui nós temos a estrutura do propeno, ou seja, o próprio N. Qual é a forma molecular dos dois? C3H6. Então, tanto o propeno como o ciclopropano tem 3 carbonos, tem 6 hidrogênios. E qual a isomeria dele? Isomeria de cadeia. Por que isomeria de cadeia? Porque o ciclopropano, a cadeia é fechada. Enquanto que o propeno, ou o próprio N, ele tem cadeia aberta. Completamente diferente, compostos com características totalmente diferentes, compostos com propriedades extremamente diferentes, mas como existe a mesma forma molecular, então asseguramos que se trata de isômeros de cadeia. E aí, meu caro aluno, só para enaltecer e fazer com que cada vez mais você grave o que significa isômeros. Então, lembrando, iso igual, mero parte. Que parte que é igual? A forma molecular, que tem que ser igual em todos os aspectos, tá bom? Agora, uma vez que nós já vimos isomeria de posição, lembrando que nós estamos abordando sobre isomeria plana, né? Isomeria plana, nós vimos isomeria de posição, nós vimos isomeria de cadeia. A isomeria de posição nós vimos quanto à posição da hidroxila, quanto à posição da insaturação, quanto à posição do radical, ou grupo substituinte, não é isso?
Na isomeria de cadeia, nós vimos as cadeias abertas, onde tinha normal e ramificada, e nós vimos variação de cadeias fechadas, porém, ambos os compostos têm a mesma forma molecular. Na isomeria de função, quando é que ocorre? Então, ela ocorre quando os compostos orgânicos apresentam a mesma forma molecular e pertencem a função diferente. Então, nós vamos ver que para ser isômero de função, lá nas cadeias, cadeira diferente, posições diferentes, mas isômero de função, a função orgânica tem que ser diferente, mesmo que apresente a mesma forma molecular. E olha só, vamos identificar aqui duas funções orgânicas diferentes. A função orgânica, o álcool, e a função orgânica éter. Existe a isomeria entre a função álcool e éter? Existe. E aí, vamos lá. Eu tenho aqui, olha só, o álcool, que é o etanol, e eu tenho aqui o éter metoxmetano. Funções diferentes, compostos diferentes, mas apresenta o que em comum? Apresenta a mesma forma molecular. Tanto o etanol como o metoxmetano tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Eles tendo a mesma forma molecular, mas pertencendo a função diferente, nós dizemos que eles são isômeros de função. Então, é muito característico isso entre o álcool e o éter. Na sequência, vamos ver o seguinte. Quando eu tiver um composto que ele pertence à função cetona e o outro à função aldeído, o que acontece? Se eles tiverem a mesma fórmula molecular, logicamente que eles vão ser isômeros de função, porque a mesma forma molecular e a função é diferente. Olha só, eu tenho aqui a propanona, estão lembrados da propanona? E eu tenho o aldeído, que é o propanal. Propanal, completamente diferente da propanona. Quando eu olhei para a estrutura dos compostos, eu observei que ambos têm C3H6O como forma molecular. 3 carbonos, 6 hidrogênio e oxigênio. Então, alguma coisa em comum existiu? Sim, a forma molecular. Mas também observei que a estrutura é diferente. Aí me veio o questionário. A que função pertence cada um? O primeiro pertence à função cetona. Olha aí, o grupo cetona, carbonila, preso entre 2 carbonos. E o outro, o aldeído. Olha o grupo funcional do aldeído aqui, diferenciando. Então, diante disso, sabendo que são funções diferentes, mas que apresentam a mesma forma molecular, eles são isômeros de função. Repetindo, nós vimos compostos álcool e éter. Pode ter isômero de função? Sim, claro que pode, desde que tenha a mesma forma molecular. Aldeído e cetona também pode ter isômero de função, tá bom? E na sequência, será que ainda tem, professor, mais compostos orgânicos, mais funções que podem ter isomeria de função? Vamos verificar então? Olha só. Éster e ácido carboxílico. Então, vamos comparar a estrutura de um éster com a estrutura de um ácido carboxílico e vamos ver se existe a possibilidade de ser isômeros. Quando eu peguei o éster, olha o grupo funcional aqui do éster, tá vendo? Nós aprendemos muito bem sobre éster. Isso aqui seria o etanoato de etila, né? Cuja forma molecular C4H6O2, tranquilamente, é isso mesmo. E o ácido carboxílico, o que é ácido carboxílico? Ele apresenta esse grupo funcional. Também com 4 carbonos, ele é o ácido metanóico, butanóico, aliás. E ele sendo o ácido butanóico, diferencia do etanoato de etila, quer dizer, um ácido carboxílico e um éster podem ser isômeros de função? Podem. Eles podem ter a mesma quantidade a mesma forma molecular, quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas como são funções diferentes, são substâncias
completamente diferentes, caracterizando isômeros de função. E na sequência, dentro das isomerias de função, vocês viram que lá na isomeria de posição nós tivemos uma isomeria especial, que foi a chamada isomeria de compensação, ou a isomeria que nós chamamos de metameria. Aqui, nós estamos abordando sobre isomeria de função. E pode ser que na isomeria de função, nós temos um caso particular, especial, que nós chamamos de isomeria dinâmica ou ainda tautomeria. Tautomeria. Isso acontece quando eu tenho aqui, ó, um etenol. Vocês viram, ó, etenol, a hidroxila ligado a um carbono que tem dupla ligação. Não é um álcool, hein? E no outro composto, eu tenho um aldeído. O que acontece? A ligação da dupla do etenol, como se ela rompesse, e os seus elétrons se deslocam, e se deslocam no sentido de formar uma dupla ligação, agora com oxigênio, mas ligada ao hidrogênio. E aí, como houve essa mudança, a gente chama de uma isomeria dinâmica, porque os elétrons estão em movimento. E se estão em movimento, chamamos de algo dinâmico. Para ser isomeria, o que acontece? Eu tenho lá um composto que pertence à função aldeído, e eu tenho outro que é um enol. O que me chamou a atenção é que eles apresentam a mesma forma molecular. Ambos têm 2 carbonos, 4 hidrogênio e 1 oxigênio. Se tem a mesma forma molecular e a estrutura é diferente, um pertence ao aldeído, o outro pertence ao enol. Assim, nós chamamos esse caso extremamente particular de tautomeria ou isomeria dinâmica, beleza? Então, meu caro aluno, isso aqui foi para mostrar para você que não é você somente olhar uma vez, você tem que também memorizar, estudar, pesquisar e depois tirar suas próprias conclusões. Então, o que nós estamos dando aqui é o pontapé inicial, tá joia? Porque a isomeria dinâmica, ela é um caso particular de isomeria de função, conforme eu falei para vocês, no qual os isômeros coexistem em equilíbrio. Tá vendo, ó? Essas duas setas aqui, ó. O etenol, ele está se transformando em etanol, que é o aldeído. E, consequentemente, o etanol, que é o aldeído, está se transformando em etanol. Então, eles permanecem em equilíbrio dinâmico, quer dizer, a velocidade com que se forma o etanol é a mesma velocidade com que se forma o etanol. Nós estamos aqui numa reação que chamamos de reação reversível, porque acontece nos dois sentidos. E como os elétrons se movimentam, nós falamos que estamos em equilíbrio dinâmico. E uma vez que eles têm a mesma forma molecular, aí a isomeria dinâmica é conhecida como tautomeria. Tudo bem? Vamos em frente agora aí. A tautomeria, ela ocorre entre o enol, que o enol é quando a hidroxila está presa a um carbono que tem dupla ligação, e o aldeído que tem aquele grupo funcional, conforme vocês estão vendo, tá certo? Então, só para lembrar que é mais um tipo de isomeria que vocês estão conhecendo. Então, nós vimos álcool e éter formam isômero de função? Sim. Aldeído e cetona formam isomeria de função? Sim. Ácido carboxílico e éster formam isomeria de função? Sim. E agora a tautomeria, que é um tipo de isomeria de função entre um enol e um aldeído. Só para a gente memorizar e você ficar ligado, porque agora é hora de aprender fazendo. E é através do exercício que você memoriza cada vez mais, tá certo? Vamos lá, então? Aqui nós temos, olha aí, pelo enunciado, você já viu aí, ó?
que, a respeito dos seguintes compostos, pode-se afirmar que... Então, observe a estrutura número 1 e observe a estrutura número 2. O que nós vimos aqui? Quando eu observei a estrutura molecular de cada um, eu posso afirmar que eles são isômeros de posição, eles são metâmeros, quer dizer, será que tem metameria? Eles são isômeros de função, isômeros funcionais. Ambos são ácidos carboxílicos ou eles são apenas isômeros de cadeia? Agora, meu caro aluno, olhando para a estrutura dos dois, o que me garante qual tipo de isômeros que eles são? Vamos lá, então? Olha aí. Se você garante que eles são isômeros de função, eu sei que eles são isômeros funcionais. E aí, por que são isômeros funcionais, Almeida? Será que eles têm a mesma forma molecular? Sei. Mas aí, cada um pertence a que função? Vamos lá no comentário, que aí você, meu caro aluno, com certeza vai entender bem mais. A alternativa foi a alternativa C, porque dizia o seguinte, é que eles são isômeros de função porque possuem a mesma forma molecular, ou seja, ambos têm 4 carbonos, 8 hidrogênios, 2 oxigênios, ou seja, C4H8O2. No entanto, enquanto o composto 1, ele é um ácido carboxílico, está vendo aqui o grupo funcional? O composto número 2, ele é um éster. Daí a diferença. O primeiro composto, ele é o quê? O ácido butanóico. 4 carbonos. E os hidrogênios, você conferiu 3, 2, 5, 2, 7, ok? 8, com 2 oxigênios. Enquanto o outro composto é um éster, olha aí, propanoato de metila, tá certo? E aí, ó, você tá vendo que a fórmula molecular de ambos, olha aí, C4H32527H8O2. Tanto para o ácido butanóico, como para o propanoato de metila, que caracteriza um éster, hein? Então, muito legal, meu caro aluno, olha só que nesta aula você aprendeu sobre isomeria, que é a parte da química que estuda o seguinte: desde que dois compostos orgânicos apresentam a mesma forma molecular, a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, etc., e a estrutura diferente, nós já dizemos que eles são isômeros. Iso, igual, mero, parte. Então, não é toda a estrutura, que significa dizer que tudo tem que ser igual. Eles diferem uma parte, a estrutura, mas garantidamente a forma molecular tem que ser a mesma. E aí nós vimos as isomerias de quê? Isomeria de posição, nós vimos isomeria de cadeia e nós vimos isomeria de função, tá bom? O que eu peço a vocês é refletir bastante sobre o tema abordado nesta aula, que logo mais voltaremos para fazer uma revisão e você garantir sucesso na sua atividade de sala, valeu? Voltaremos já já para fazer a revisão. Fique ligado, meu caro aluno.